Abra comigo Neemias no capítulo 8. O versículo é o 13. Se você não tiver uma Bíblia, acompanhe com quem está à sua direita, à sua esquerda. Essa noite é importante porque essa é a nossa primeira Santa Ceia do ano de 2023. E ela sela todo o ano de 2023 na presença do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 13, fala assim, ó: no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei do Senhor, que ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar o pregão sobre todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira, diga ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros. Algumas traduções estão escritas oliveiras bravas. Ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Só até aqui. Eu vou continuar lendo o 16, que diz: saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço. Diga, cada um no seu terraço. E eu continuo dizendo: e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muita e grande alegria. Diga, muita alegria. Porque a alegria do Senhor será uma marca sobre a minha vida no ano de 2023. Nós lemos Neemias capítulo 8, e no tempo de Neemias, o que Deus estava mostrando é que Neemias não olhasse para Jerusalém apenas com a ótica humana e natural. Qual era a ótica humana e natural? Os muros e a cidade estavam queimados, derribados e assolados. A população que ficou em Jerusalém está doente, está velha, está cansada, está sobrecarregada. Mas quando Neemias chega, ele traz de volta muito mais do que madeiras para construção. Ele traz muito mais do que provisionamento para reconstruir a cidade. Ele traz uma palavra através de Esdras, para que eles pudessem entender que antes de você fazer qualquer coisa construída por mãos humanas, você precisa ser construído por dentro. Porque muitas vezes nós nos atentamos àquilo que podemos fazer. E às vezes, qual o nosso erro? O erro do ativismo. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer, se eu não fizer, ninguém faz. E aí, quando eu faço isso, eu estou dizendo: Deus, pode deixar que a minha vida eu resolvo. Mas Neemias, antes mesmo de empreender uma construção exterior, ele decide, em aliança com Zorobabel e Esdras, a edificar primariamente o coração das pessoas. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não ter falta de nada. E quando eu entendo isso, eu paro de olhar as condições naturais e físicas. Neemias, ele olha além das condições físicas e naturais de Jerusalém. Ele entende que há uma condição espiritual do povo que precisa ser reavaliada.
Então Deus os orienta a trazerem de volta o costume da festa dos tabernáculos. E o que Deus vai fazer? Vai orientar o povo e vai dizer: vocês construirão tendas. E ele vai dar instruções de comando, e ele diz: subam nos lugares altos e tragam 5 tipos de ramificações: ramos de oliveira, oliveiras bravas, ramos de murta, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas, para fazer as tendas ou as cabanas, como está escrito. Então havia um comando para que eles subissem onde? Nos lugares altos. Para quê? Para buscar a matéria-prima para construir as tendas. O que Deus está nos ensinando é que antes de construir aqui embaixo, você precisa construir aqui em cima. Tudo que você precisa para construir aqui embaixo está lá em cima. Veja que o lugar estava pronto para que eles edificassem as tendas. Mas o que Deus vai falar? Subam no alto para edificar embaixo. O nosso problema é que nós queremos edificar aqui sem buscar as estratégias de lá. Nós queremos resolver aqui primeiro, mas o Senhor está nos orientando. Eu estou dando condições intelectuais, espirituais, financeiras, para que vocês construam aqui embaixo. Mas tudo que vocês precisam buscar no meu trono. O Senhor orienta: construam as tendas. E o que eu e você precisamos entender é que o Senhor quer que nós venhamos a alterar os níveis da adoração e de compreensão de tudo que Deus espera de cada um de nós. Então a orientação era: subam as montanhas. Qual era a orientação? Subam as montanhas. O que Deus está orientando é que Ele quer que nós, tudo que fizermos, não esteja num nível raso. Ele está estimulando ao povo que eles edificassem, trazendo para baixo aquilo que estava em cima. Deus, nesse ano, o que Ele quer de você é que tudo que você for fazer, você não faça com aquilo que está aqui embaixo, ou seja, com a mentalidade humana e natural. Porque tudo que você precisa, os moldes virão lá do alto. O tabernáculo, quando Deus manda construir o tabernáculo, quando Deus manda construir o templo de Salomão, Ele traz orientações do alto. Esse é um tempo que nós vamos sair das orientações rasas e vamos começar a construir com uma mentalidade profunda. Deus está estimulando a igreja a subir o nível. Se queremos exatamente que Ele faça coisas grandes, se nós queremos de fato alterar os níveis da nossa vida, nós precisamos buscar no alto tudo o que precisamos para edificar num tempo onde haverá desesperança lá fora. Mas o Senhor está falando: busquem as minhas estratégias, porque eu tenho tudo que vocês precisam no alto, e então do alto haverá o socorro presente em seus dias, em todos os teus dias, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A orientação de Deus era: subam a montanha e tragam 5 tipos de folhagens para construir as tendas. Então o que Deus está falando? Tragam como orientação as coisas do alto para construir aqui embaixo. Por que algumas coisas no ano passado deram errado? Porque você fez em cima da tua experiência. Eu já sou bom nisso, eu já sei como faz, eu tenho habilidades, eu sei o que estou fazendo. E aí quando você assume essa condição, você está dizendo: Deus, eu não quero ouvir nada, porque eu não tenho tempo para orar. Eu vou fazer, vou resolver, vou falar, vou administrar, porque eu sou bom. Aleluia. Então,
Deus está estimulando a nós, a cada um de nós, a buscarmos a matéria-prima do alto e não de baixo. Quem está aí? Eu aprendo aqui que o Senhor está dizendo que para este ano que começou, nós vamos entrar para um nível acima. E não tem como nós construirmos algo elevado usando a matéria-prima de baixo. Chega. O tempo de buscar matéria-prima embaixo acabou. Agora nós vamos buscar em cima. O tempo de buscar estratégias naturais acabaram. Agora as estratégias vão vir direto do Pai ao coração dos filhos. Essa noite passada eu falei ao coração da igreja e quero repetir ao teu coração. Nós precisamos entender que você pode até entrar aqui como ovelha, com a mentalidade de ovelha, mas o Senhor quer que nós sejamos filhos maduros. Porque somente um filho maduro pode receber aquilo e também estabelecer aquilo que somente o Pai vai entregar em tuas mãos para edificação. Aleluia! Se a base da minha construção é usar as coisas de baixo, eu vou viver segundo as coisas de baixo. Mas se a minha base de sustentação, ela vem do alto, querido, você pode ter uma certeza. Você vai construir tudo o que você vai construir sobre uma rocha tão firme, tão sólida, tão poderosa. E nada, nem o vento, nenhuma tempestade, nenhuma má notícia poderá impedir o Senhor de fazer você construir através das estratégias que Ele vai te dar. Estratégias novas, inéditas e poderosas. E ninguém poderá te resistir em todos os dias da tua vida, porque o Senhor me disse, da mesma forma que eu dei estratégias a Moisés, meu servo, lá no alto, no cume do monte, se você me buscar de todo o teu coração, eu vou te dar estratégias que você nunca teve, que você nunca imaginou, que você nunca pensou, porque eu sou um Deus de estratégias. Recanta labaraias. Se eu quero alcançar coisas altas, eu preciso buscar lá no alto. Aí você precisa de um direcionamento, você procura o gerente da sua conta, você procura um amigo, você procura um irmão, você procura todo mundo. E aí quando acabaram todas as possibilidades, aí você vai subir no alto buscar a direção. Deus está falando, não busque direção embaixo primeiro, busque a direção em cima, porque eu estou numa visão panorâmica e eu consigo ver não apenas o que você está fazendo agora, mas eu estou te dando condições de entender que você vai ver numa visão do alto, e quando você vê na visão do alto, nada te detém, porque você recebe uma estratégia que não tem possibilidade de dar errado. Oh, aleluia, aleluia. Insista em buscar as coisas do alto. Tem gente que não sai da mesmice, porque elas continuam usando estratégias de baixo, dentro de uma mentalidade antiga, retrógrada. Querido, qual é a base daquilo que você tem construído? Qual é a matéria-prima que você tem construído? Escute, se você não deixar Deus orientar com informações do alto, você vai ter que continuar refazendo algumas coisas. Se você quer viver coisas em outros níveis, vai ter que se despedir dos métodos antigos que você criou como estratégia. Tem pessoas que não rompem porque não se dispõem a abrir mão das velhas estruturas. Mas apóstolo, eu continuo fazendo assim porque lá no passado deu certo. Nem tudo que dá certo é certo. Quem está aí? Ah, deu certo para você. Eu acabei de estar com o Nicolas aqui no meu braço. Está dando certo ele usar um sapatinho de bebê, sim ou não? Está dando certo ele usar uma vestimenta de bebê, sim ou não? Mas quando ele tiver 4 ou 5 anos, esta roupa que hoje é apropriada para ele, daqui a 4 anos não vai mais estar apropriada. Está servindo para hoje, mas não vai servir para 4 anos à frente. Deus está falando, eu tenho algo novo para você. E você vai parar de usar aquilo que você usou antigamente. O sapato que você usou quando você era criança não vai servir você quando você tiver que ir para um outro nível. Porque quando você era bebê, alguém carregava você. Mas eu estou trocando os teus calçados para que você ande numa velocidade que você nunca andou. Rebachuri cantaraia.
Está vendo que o Nicolas nem chegou, ele já está usando, já está pregando. Você está entendendo, sim ou não? Está na unção profética ou não é? Deus só se compromete com o seu futuro quando você deixa ser conduzido para a próxima etapa, para um outro nível, para uma outra estrutura. Glória a Deus. Em resumo, Deus está estimulando você a crescer. Desde a noite passada, querido, o Senhor está gerando estímulos para que a gente cresça. Você está aí, não? Esse é um tempo onde nós vamos desfazer as alianças com tudo que nos paralisava e avançar para outros níveis. Tudo que era uma aliança que te paralisava, que te estagnava, você vai romper com estas alianças, com tudo que paralisou você. Esse novo ciclo vai demandar de nós, de forma profética, uma direção para que nós subamos mais alto. Glória a Deus. E lá no alto nós vamos buscar 5 estratégias. Oliveiras silvestres têm uma característica. Elas só se reproduzem quando elas estão juntas. Você está aí, não? Porque na comunhão dos irmãos, Deus vai ordenar toda sorte de crescimento na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, quando você andar e aprender a andar fora da independência, da individualidade. Por muito tempo a igreja andou no espírito independente. Eu faço porque quero, eu vou porque ninguém manda em mim, eu faço porque eu obedeço somente a minha razão e a minha inteligência. Querido, esta é uma noite para romper com tudo aquilo que paralisou você. Aleluia. Estas oliveiras silvestres produzem uma pequena azeitona. Ela é muito pequena, mas a ideia é de que ela não pode produzir sozinha. Quando você for em Israel, e eu pretendo um dia montar uma caravana para que nós possamos ir em Jerusalém, quem pela fé vai ir comigo, diga glória a Deus. E nós vamos criar uma caravana, e eu não sei exatamente quando, mas o Senhor, quando eu estive lá, Ele disse: filho, um dia você vai trazer a igreja aqui. E eu creio nisso. Aleluia. E quando nós entramos no Jardim das Oliveiras, o que me chama a atenção é que aquelas oliveiras são milenares, mas elas continuam produzindo azeitona até hoje. E como elas estão num jardim onde muitas oliveiras produzem muitas oliveiras até hoje. Quem está aí? Querido, entenda, o seu tempo de andar sozinho acaba nessa noite. Esse é um tempo de romper com toda independência espiritual, para você andar em novidade de vida. Você vai andar em comunhão com esta irmandade, e nunca mais você vai deixar de produzir abundantemente. Pode passar um ano, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, e você vai continuar produzindo abundantemente, porque assim diz o Senhor. Mas aí tem as oliveiras bravas, os zambujeiros. Aí aqui é um problema. Por quê? Porque os zambujeiros ou as oliveiras bravas são aquelas pessoas que não têm visão do corpo da igreja. Ela segue a própria vontade. Ela tem um espírito independente, ela faz o que bem entende. E qual é o resultado disso? Ela não produz abundantemente, porque a oliveira, para que ela produza abundantemente, ela precisa estar junta. Mas a oliveira, que ela é a oliveira brava, ela decidiu ficar sozinha e construir sozinha. Querido, igreja não é um indivíduo sozinho lá fora batendo no peito dizendo eu sou a igreja. A igreja é um corpo onde as juntas, as medulas, onde o corpo está bem ajustado entre si, e ninguém é mais importante do que ninguém, exceto aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, que morreu por ela. Aleluia. Quem está aí? Fala alguma coisa. Diga: eu repreendo de mim todo espírito independente, porque eu decidi nesta noite ser oliveira silvestre. Eu decidi ser um corpo bem ajustado. Aleluia. Tem alguém para prestar contas? Quem não presta contas compromete o futuro.
Preste contas do seu casamento, preste contas da sua vida financeira, preste contas da sua vida espiritual. Tenha alguém para você prestar contas. Glória a Deus. Aí a importância de você não andar na individualidade e você ter alguém a prestar contas. Não fazer o que você acha, é fazer algo debaixo da direção de uma palavra. Ah, mas o apóstolo não tem nada a ver com a minha vida. Eu não tenho nada a ver com a tua vida, mas eu tenho uma palavra que pode nortear o teu destino. Eu não quero saber acerca da tua vida para ter controle sobre a tua vida. Eu quero saber sobre a tua vida para que eu possa, através da palavra, te dar uma direção clara da parte de Deus, para que você avance em níveis acima dos níveis que você alcançou até hoje. Aleluia, quem está aí? Tem alguém para prestar contas, querido? Porque aquele que não presta contas compromete o seu destino e o seu futuro. Quem não presta contas anda sem destino, anda perdido. Você presta contas, então você tem direção, você tem cuidado e você tem proteção do Senhor. Direção, cuidado e proteção. Sabe o tipo de gente que mais me dá trabalho? Aqueles que estão menos envolvidos, aqueles que estão mais desocupados, é os que dão mais trabalho para mim. Sabia disso? Aí tem a murta. O que são as murtas? São aquelas plantas que crescem nos muros. Elas vão fechando os muros, parecendo uma grama, e ela vai fechando todo o muro. Quem já viu os muros com murta? Elas são aquelas plantas que vão fechando as fissuras, que vão fechando os buracos, que vão fechando as rachaduras dos muros. E o que o Senhor falou para mim foi muito especial sobre a questão da murta. Hadassa significa murta, reparador de brechas. E o Senhor falou ao meu coração, para que eu possa fazer algo em outros níveis, eu vou levantar pessoas que serão reparadoras de brechas. Porque esse papel de ser reparador de brechas pode ser do apóstolo, pode ser da bispa, pode ser dos pastores, mas de repente você está do lado de alguém e essa pessoa está numa fissura, essa pessoa está numa brecha, essa pessoa precisa de orientação, essa pessoa precisa sair do pecado. Aí você vai ser aquele que vai reparar as brechas e vai falar: irmão, o caminho não é esse, a direção não é essa. E aí você vai ser o quê? Um instrumento de Deus, para que esta pessoa possa viver o extraordinário e ser coberto pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. São aquelas pessoas que trabalham num ambiente que promovem mudanças. Deus vai levantar você para ser um promovedor de mudanças na vida de pessoas. Aleluia. Esse papel não vai ser mais só do apóstolo Júnior. Esse papel não vai ser mais da bispa Lídia, do pastor Hércules, do pastor Márcio, do pastor Domingos, da pastora Marília. Querido, nós estamos sendo levantados nesta noite para promover mudanças. Deus vai levantar você para ser aquele que vai promover mudanças no seu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, nos lugares que você pisar, na sua família. Você vai ser aquele que vai promover mudanças inéditas em nome de Jesus. Porque um homem de Deus é um homem que não se compactua com o erro. Querido, nós não temos aliança com o erro, nós temos uma aliança com a palavra. E conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu não tenho comprometimento com o erro. Eu tenho um compromisso com a palavra, e a palavra vai mudar os níveis de unção da sua vida, os níveis de entendimento na sua vida, os níveis de maturidade na tua vida, os níveis de entendimento espiritual, porque o Senhor tem pressa que cresçamos. Em quais níveis? Em todos eles. Quando o Senhor manda eles subirem nos lugares altos, Ele fala: tragam também palmeiras ou tamareiras. Quando você fala de palmeiras, a Bíblia, quando ela fala sobre palmeira, ela fala sobre maturidade. Porque a palmeira e também a tamareira, porque em algumas traduções é tamareira, outras é palmeira.
mas as duas representam aqueles que são firmados, aqueles que crescem. A tamareira ou a palmeira tem uma característica muito especial. Você planta e você não vê nada. Você planta e você continua não vendo nada. Passa um ano, passa 2 anos e você não está vendo nada. Mas você tem uma certeza: eu plantei e vou continuar regando, vou continuar adubando. Porque esta palmeira, ela tem uma característica: ela não cresce para cima primeiro, ela se aprofunda para baixo. Querido, o Senhor está falando ao teu coração: se você se humilhar na minha presença, então eu te colocarei em lugares altos e em níveis de maturidade que você nunca teve. Aleluia. Palmeiras e tamareiras são pessoas que se deixam ser trabalhadas e tratadas, e o resultado é maturidade e crescimento. Porque palmeira fala de maturidade. Esse é um tempo da igreja crescer em maturidade. E aí fala das árvores frondosas. São estruturas espirituais, são pessoas fundamentadas na palavra. Deus vai levantar pessoas que são fundamentadas na palavra. Você não vai andar segundo alguém disse, sobre o que alguém achou, sobre o que alguém imagina. Você vai andar debaixo de uma palavra. Por quê? Porque eu tenho maturidade para discernir que a palavra é viva e eficaz, e tão poderosa a ponto de transformar a minha realidade em algo poderoso, maravilhoso. Por quê? Porque eu não dependo do que alguém está vendo. Eu estou descendo para que o Senhor possa estabelecer os maiores crescimentos da minha vida. Tem gente que chegou aqui na igreja ontem e já estão crescendo, porque elas decidiram ouvir, elas decidiram obedecer, e aí ninguém está vendo nada, mas ela está crescendo, ela está se aprofundando. E aí, querido, quando você pensa que não, ela já despontou. Uma palmeira, antes de crescer 2 metros para cima, ela cresce 2 metros para baixo. Isso fala de alguém que não quer fazer algo para aparecer. Isso fala de alguém que não importa o que as pessoas estão vendo, importa que eu estou buscando a fonte de águas. Oria cantará e suri cantarás. Aleluia. Fala também das árvores frondosas, que são isso que eu disse para você, fundamentados na palavra. E esses 5 tipos de ramificações são para edificar o que Deus está promovendo para estes dias. A outra orientação de Deus ao seu povo é: construam tenda ao ar livre, para indicar o que? A dependência de Deus, e que Deus, somente Deus, era a cobertura deles. Se queremos ter fruto de qualidade, precisamos entender que Deus não procura resultados em nossa performance. Deus procura fruto. Será que Ele olhou para você e está encontrando fruto? Ou será que está encontrando apenas performance? Eu faço, mas e o fruto? Não é o quanto faz, é o quanto frutifica. Porque tem gente fazendo muito, mas frutificando pouco. Gálatas 5 fala do fruto do Espírito: amor, alegria, benignidade, bondade. Aleluia. Quando você está entrando no nível de maturidade, você não mostra o que você faz, você mostra o que Deus está fazendo em você. E depois que você mostra o que Deus está fazendo em você, Deus mostra o que Ele vai fazer através de você. Aleluia. Deus não se impressiona com a nossa performance, porque primeiro, antes de Deus olhar a nossa performance, Ele olha o fruto. Aleluia. Quem está aí? Deus não está nem aí com resultados. Deus não é um promovedor de marketing. Deus está em busca de frutos. A ideia de fixar apenas nos resultados é fruto de uma mentalidade babilônica.
Jesus se aproximou da figueira em busca do quê? De fruto. Aquela figueira tinha resultados, e o sinal é que ela tinha crescido e que ela tinha folhas. Mas aí eu te pergunto, ela tinha fruto? Ela tinha performance porque cresceu. Ela tinha resultado porque tinha folha. Mas aí eu lhe pergunto, tinha fruto? Jesus veio buscar o nível de crescimento, se aquela árvore era frondosa ou fruto. Porque tem árvores pequenininhas que já estão frutificando, aleluia. Eles estão montando uma técnica agora, que a árvore é pequenininha e ela já está produzindo frutos. A agricultura já está com árvores pequenininhas, já tem manga, já tem laranja. Por quê? Porque Deus não está nem aí com o seu tamanho. Ele está olhando para o quanto você frutifica. Davi era menor do que eu, e olha que querido, eu já sou baixinho, mas Deus não olhou para a estatura de Davi, Ele olhou o fruto que estava nele, e ele poderia confiar um reino de Israel em suas mãos. E a partir dali, não apenas isso, porque é importante olhar o fruto, porque Deus disse que da raiz de Jessé surgiria alguém que o seu filho precederia. O fruto é importante, sim. A minha mãe diz: o fruto não cai muito longe do pé. Mas a minha pergunta para você é: o que você está produzindo? Folhas são sinônimo daquilo que eu posso produzir em mim mesmo, ou o que eu posso fazer em cima do meu conhecimento humano, a nível natural. Querido, há muita informação, mas Deus quer te dar maturidade, sabedoria do alto. Você abre a internet e tem tudo, você aprende tudo. Mas e o nível de maturidade? Aleluia. Quando Adão pecou, ele pegou folhas de figueira e se vestiu delas, sim ou não? Então o homem tentou fazer o que? Ele escondeu a nudez diante de Deus, ou tentou esconder. E Deus chega e pergunta: Adão, aonde é que você está? Não é que ele não sabia que ele estava escondido atrás da árvore, mas ele está falando: aonde é que você está, que você perdeu a minha presença? Eu sei que você está escondido atrás da árvore. Eu não estou perguntando o lugar geográfico que você está. Eu estou perguntando o que foi perdido dentro de você, que você está produzindo aquilo que não vai gerar resultados de benefícios. E Deus insiste em falar para ele: eu vou construir uma vestimenta para você. Deus reprovou as vestes feitas de folha. A palavra diz que Deus matou um animal para vestir a nudez de Adão e Eva com pele. E o que eu aprendo aqui é que existem coisas que somente o Senhor pode fazer pela minha vida. Não adianta produzir uma veste de folhas. Por quê? Porque isso não vai cobrir a minha nudez espiritual, a sua nudez espiritual. Esse é um tempo de você se vestir da presença de Deus. Esse é um tempo de você sair do nível de superficialidade. As folhas falam de superficialidade, da justiça própria. As folhas falam de força humana, e aquilo que eu penso não é mais sobre o que você pensa, é sobre o que ele disse ao teu respeito. Porque tem muita gente falando tanta coisa ao teu respeito. Não é o que alguém disse, é o que Deus disse. Quando você olhar para o meu ou para o seu passado, todos temos um passado. Não é sobre um passado, é sobre o que Ele está fazendo agora em nossa vida. É o que Ele pretende fazer a partir de agora, através da nossa vida. É sobre isso. Glória a Deus. Para que eu me aproxime de Deus, eu preciso entender que Ele tem um padrão. Deus nunca vai mudar os padrões para te agradar, aleluia. Se Deus me aceitar como eu estou para sempre e eu ficar assim, está tudo bem. Ele até aceita. Só que na casa dele você não entra não, na eternidade você fica. Aleluia. Apóstolo, eu posso adulterar? Pode. Apóstolo, eu posso roubar? Pode. O que você não pode? Fazendo tudo isso, você não pode entrar no reino de Deus. Mas e se eu me arrepender de todo o meu coração? Aí você entra.
Porque aí já era o que? Fruto de arrependimento. Deus tem um padrão, amém? Deus está procurando frutos, e frutos que permanecem. Não é só fruto, é fruto que permanece. Você está aí, não? Fruto é a manifestação da natureza de Cristo em sua vida. Eu me lembro que quando a gente era criança, a gente ia no tempo da jabuticaba. Que delícia jabuticaba, né? E aí a gente ia pedir para os vizinhos jabuticaba. A gente ia com sacolas para trazer jabuticaba. Qual era a nossa alegria? A nossa alegria era o tempo da jabuticaba, porque a gente chegava lá, a árvore, ela ficava até preta de tanta jabuticaba que tinha. Aí você ficava feliz da vida. Querido, eu fico imaginando, a gente fica feliz quando vê um fruto como jabuticaba, a árvore totalmente carregada da raiz até lá em cima de jabuticaba. Eu fico imaginando quando Deus olha para você e para mim. Será que quando Deus olha para mim e para você, será que a gente está carregado de muitos frutos? Nós estamos aqui hoje porque Deus quer que nós frutifiquemos. Somos diferentes? Claro que sim. Mas o que Deus quer? Ele quer uma igreja madura. Como eu disse, Palmeira fala de maturidade. Estamos falando de maturidade. A igreja, no Novo Testamento, quando ela fala da igreja, ela fala sobre o lado romântico, chamando a igreja de noiva. Mas quando Paulo fala acerca da igreja madura, ele a compara com um varão. Quando ele fala da estatura do varão perfeito, ou seja, um nível de crescimento e maturidade espiritual. É claro que existe um nível de maturidade espiritual e existe também uma estatura de varão perfeito para o tempo do milênio, mas aí é uma outra condição escatológica. Mas a estatura do varão perfeito é quando você está sempre se permitindo deixar que Deus trabalhe o seu caráter, a sua vida espiritual. E aí quando você pensa que não e você olha para trás, você percebe o quanto que você já cresceu. Eu estava falando hoje na hora do almoço com o pastor Domingos, e nós estávamos conversando justamente sobre o aspecto de que você vai agregando num culto uma informação, você vai lendo a palavra e vai agregando a informação. Quando você pensa que não, você está lotado das informações do alto. É por isso que você precisa também filtrar o que você lê, o que você ouve, o que você vê. Para quê? Para você não ser um acumulador de lixos, de filosofias humanas, de conhecimento humano daqui de baixo. O que o Senhor disse: olha, busque lá da montanha, lá de cima. O que eu acho interessante, quando nós falamos também de folhas, nós percebemos que numa mesma árvore existem frutos grandes, frutos menores, folhas maiores, folhas menores. Isto fala do quanto nós somos diferentes uns dos outros. Sim ou não? Mas independente das diferenças de cada um, da cultura de cada um, Deus quer nos usar poderosamente a partir daquilo que nós já temos. Porque tem gente que fala assim: não, o dia que eu estudar teologia, eu vou evangelizar. Não, no dia que eu souber falar melhor, aí eu vou evangelizar. Querido, Deus quer te usar a partir daquilo que você já tem. Em uma igreja somos diferentes, mas temos importâncias no processo de crescimento espiritual. Nesta casa há lugar para você, independente das suas estruturas, independente se você tem uma formação acadêmica ou não, Deus vai te usar poderosamente. Me chama a atenção que lá em Mateus, quando o Senhor fala com Pedro acerca de ele ser uma pedra ou um fragmento da rocha, Pedro entende isso de forma muito superficial. Mas quando você pega as cartas do apóstolo Pedro, aí Pedro entende e ele vai escrever: nós somos pedras vivas. No primeiro entendimento de Mateus 16, ele entende que ele é só um fragmento de rocha. Por quê? Porque a mentalidade dele era uma mentalidade infantil, espiritualmente falando. Mas agora ele está escrevendo cartas.
E Ele está dizendo: eu entendi que nós não somos só fragmentos de rocha, nós somos pedras vivas. Aleluia! Olha a mentalidade, querido. Ontem, Deus está falando de uma mudança de mentalidade. Ele tem pressa de fazer uma alternância da nossa mentalidade. Para quê? Para que eu tenha uma visão diferente de pessoas do mundo e do mundo espiritual. Como eu disse ontem, você pode até entrar aqui sendo uma ovelha, mas o que o Senhor está fazendo? Ele está nos dando uma mentalidade de filhos. Aleluia! Mas não é apenas de filhos, mas filhos maduros. Aleluia! É isso que Ele espera de mim, de você. Todos nós ouvimos a mesma mensagem no culto, porque a palavra produz um efeito de maturidade e crescimento que nos faz compreender um pertencimento à casa espiritual. Diga: eu sou fruto daquilo que o meu Senhor e Salvador fez na cruz. Aleluia! A igreja traz uma palavra, e quando nós nos expomos a essa palavra, esta palavra começa a sarar as nossas raízes, e nós começamos a produzir o fruto do Espírito. A palavra traz conhecimento, revelação para a nossa vida, de modo que esta palavra faz você manifestar o que você é e aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Está vindo um tempo de manifestar, de colocar para fora e praticar tudo o que temos ouvido. Nós não podemos ser mais ouvintes negligentes, mas nós precisamos ser ouvintes praticantes da palavra. Eu e você estamos debaixo de uma palavra, e ela produz uma nova mentalidade. O apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, ele fala que nós vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes disso ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar então a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você, que ela é boa, ela é agradável e perfeita. E para isso eu e você precisamos ter uma mentalidade não adâmica, mas uma mentalidade em Cristo Jesus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e você temos reagido como homens carnais, mas o Senhor está te dando a autoridade para reagir no Espírito, para ter uma mentalidade espiritual não nimrodiana, mas uma mentalidade que faz você avançar e crescer como nunca cresceu. A palavra vai dizer que o povo saiu e trouxe ramos. Eu estou caminhando para o final. A palavra diz que o povo saiu e trouxe ramos. Eu digo que eles trouxeram ramos. Eles trouxeram. A palavra diz que o povo obedeceu, e eu profetizo que chegou um tempo de obediência na tua vida, porque o espírito independente não terá mais posse sobre a tua mente, porque quando nós temos a mente de Cristo, nós somos filhos obedientes, e nós não andamos segundo o que achamos, o que imaginamos, nós andamos segundo aquilo que Ele já disse. A palavra diz que uma ovelha conhece a voz do seu pastor, mas um filho reconhece a voz de um pai. Esse é um tempo de você sair da condição de ouvir apenas a voz do pastor, porque Deus está te dando hoje uma unção que vai quebrar toda a orfandade da tua vida. O grande problema das pessoas é que elas estão andando numa orfandade. Mas Deus está falando, independente do seu histórico, independente de ter sido abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, independente do teu histórico familiar, eu estou chamando você de filho, e estou estabelecendo a minha paternidade sobre a tua cabeça, e você será chamado de filho, herdeiro e co-herdeiro, com promessas superiores. Não são promessas dos homens, não são promessas de baixo. Deus está falando: se você me buscar lá em cima, eu vou te dar as coisas lá do alto. Eu profetizo que a voz do Pai vai gerar segurança no teu coração.
no teu espírito, e o seu destino será realinhado, e o seu futuro será um futuro pleno, e tudo que o Senhor está liberando sobre a tua vida ontem e hoje já está acontecendo. Uma unção de paternidade, uma unção de pertencimento. Deus está gerando uma unção de paternidade e uma unção de pertencimento. Para quê? Para que você não saia andando por aí por causa do vazio da tua alma. Você pertence a alguém, e Ele é poderoso e te amou tanto que se entregou por você. Você tem um pertencimento de um pai, porque Deus amou a você a tal ponto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, 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 vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Eu profetizo vida de Deus, unção de paternidade na tua vida. Esse é um tempo de você ficar debaixo de uma palavra e não debaixo de uma incerteza. Queridos, nós não dependemos de uma estrutura construída pela mão ou pela mente dos homens. Nós dependemos de uma estrutura que vem do alto. A palavra diz que os homens subiram e trouxeram ramas. Por que a Bíblia fala que subiram e trouxeram? Porque tem gente que sobe e não traz nada. Tem gente que vem para a igreja, sobe e não leva nada. Por quê? Não, isso aqui não é para mim não. É o irmão, tem um irmão inchada. Isso é para mim, isso é para mim. Aí quando é cajadada, isso é para ele, isso é para ele. Aí você sobe e volta sem nada. Porque os maiores confrontos de Deus levam você a ter uma mentalidade não de ovelha, mas de filhos maduros. Só um filho maduro aguenta a pressão de um pai. Filho, você errou. Aleluia. Por quê? Porque quem tem pai tem direção, quem tem pai tem destino. Quando o filho pródigo saiu de casa, ele perdeu a direção e perdeu o destino. Mas de repente ele olhou e falou assim, caindo em si, ele percebe que está comendo praticamente, nem comendo, porque fala que ele desejava a comida dos porcos e não podia. E ele fala, na casa do meu pai tem alimento em abundância, e os seus empregados são bem tratados, e eu aqui sofro dessa condição, estou passando fome, mas eu vou voltar para casa, eu vou me arrepender dos meus pecados, porque eu tenho um pertencimento, eu tenho um pai, e eu vou voltar para casa agora. E a palavra diz que aquele filho volta para casa, e o pai o espera de braços abertos, e com uma festa, um banquete esperando a ele. Tem gente que sobe na igreja na quarta, no sábado, na Santa Ceia. Já que você subiu, você vai voltar para casa com alguma coisa. Não adianta, depois que Deus falou que você pertence a Ele, pode fugir, pode correr, pode voar. Os olhos de papai só estão assim, ó. Para onde ausentará você do meu espírito? Não dá para esconder não, irmão. Sim ou não? Eu já caminho para terminar, amém, gente? Daqui a 2h30 eu termino, glória a Deus. Tem um monte de crente, querido, que frequenta culto, mas está indisponível a um tratar de Deus. Cada palavra que sai desse altar, eu falo, Deus, o Senhor está tratando comigo, porque eu pertenço a um Pai. Porque não é sobre o quanto eu frequento, é sobre o quanto eu estou atento e disponível para que o Pai pelo qual eu pertenço, Ele tem liberdade de fazer em mim o que Ele quer. Tem um monte de crente cheio de experiências místicas, vazias de experiências profundas com Deus, querido. Se tem uma família que foi carregada de experiências místicas, é a minha. Queridos, às vezes acontecia na casa da minha mãe algumas experiências muito pesadas, e confesso para você que nós morávamos num bairro, o bairro chamava Olaria, queridos. Eu só não estava entendendo que Deus é o oleiro, aleluia. Morar naquele bairro foi profético. O bairro chamava Olaria. Falei, ô Jesus, agora eu estou entendendo. E lá no bairro Olaria a gente passava muitas provas, muitas dificuldades. E sem contar nas dificuldades financeiras,
as opressões espirituais. Eu me lembro que às vezes aconteciam coisas espirituais dentro da casa dos meus pais. Eu me lembro que eu corria e eu fugia e ficava escondido no meio dos matos. E ficava pensando, Deus, mas como é que eu vou voltar? A coisa lá está feia. Morrendo de medo de possessões, de espíritos malignos. Eu corri por muito tempo. Mas agora quem vir vai ter que fugir por 7 caminhos. Porque eu tenho um Pai pelo qual estabeleceu sobre a minha vida a autoridade. Eu fugi enquanto eu não sabia que eu tinha um pai, que eu tinha autoridade e que eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro. O dia que eu entendi, querido, cara, demônio pode vir em qualquer nível de autoridade, vai vir, mas vai ter que fugir. E na tua vida também será assim a partir dessa noite, em nome de Jesus. Você pode ter fugido por muito tempo, mas o teu tempo de fugir acabou nesta noite, porque você está debaixo de uma unção de pertencimento. Não mantenha a mentalidade antiga. Quando eles foram construir, o Senhor fala para eles assim, construam os tabernáculos, as tendas em lugares altos. Por que Deus falou isso? Porque Deus estava falando para eles o seguinte: eu estou colocando você debaixo de uma condição espiritual. Eu estou tirando você de baixo, estou elevando você para níveis acima. Eu não posso manter uma mentalidade antiga, religiosa e ultrapassada, quando o Senhor quer fazer da minha vida um altar de testemunhos. A questão não é o que eu estou construindo ou se estou construindo. A questão é, eu estou construindo debaixo de qual medida, de qual modelo, de qual desenho, de qual orientação. Mas a partir de hoje você vai construir uma vida no Senhor debaixo de uma medida, de um modelo, de um desenho e de uma orientação. Querido, a sua vida a partir de hoje vai estar debaixo de uma medida, de um modelo, de um desenho e de uma orientação. Vou falar de novo porque você ainda não entendeu. A partir dessa noite Deus está construindo em você debaixo de uma medida, de um modelo, de um desenho, de uma orientação. Aleluia! De tempos em tempos Deus vem visitar a obra dele. Não é a igreja estrutural. De tempos em tempos, Deus vem visitar a sua obra em você. E a questão é, quando Ele visitar a obra que está em você, o que Ele vai encontrar? Porque Deus, como nós ouvimos, Ele tem uma medida, um modelo, um desenho e uma orientação. Se a minha vida não tiver todos esses parâmetros, Deus vai visitar e vai perceber que nós estamos como a Torre de Babel. A palavra diz que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram visitar a torre que os homens estavam construindo, lá em Gênesis 11. Para quê? Para verificar como estava a obra. O problema não é a obra, o problema não é o tijolo, o problema é a motivação. Porque a motivação de construir a Torre de Babel é para que o nome deles fosse engrandecido. E Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Você está aí? Está na hora de mudarmos a mentalidade. Tem pessoas aqui debaixo de um ciclo vicioso. Tudo que você constrói se desfaz. Começa e não termina. Tem gente vivendo os mesmos perrengues de anos. Tem gente aqui que por mais que trabalhe não avança. E como um profeta de Deus eu venho te dizer que o teu ciclo de mentalidade nimrodiana e babilônica terminam aqui e agora. Tem gente que não consegue sair da dívida, do empréstimo. Terminou o empréstimo, já vou pegar mais dinheiro. Cuidado. Quando eu faço isso, eu estou buscando as coisas do alto ou de baixo? De baixo. Estou passando um perrengue, vou entrar no cartão de crédito. Você está buscando as coisas do alto ou de baixo? Estou passando uma luta, vou procurar o gerente do banco. Você está buscando as coisas de baixo ou as coisas do alto? Ei, preste atenção. Esse ano
não é um ano para você ficar aprisionado em cartão de crédito. Esse ano não é um ano para você ficar aprisionado com gerente do banco, com cheque especial. Este é um ano para Deus construir algo maior que a sua vida experimentou até hoje, porque você tem um Pai e você pertence a Ele, e Ele é o dono, o detentor do ouro e da prata. Nós não vamos pedir emprestado, nós teremos a emprestar. Glória a Deus. Esse ciclo vicioso de comprar compulsivamente está quebrado da tua vida, porque no final desse ano você vai entrar, vai finalizar o ano com o maior provisionamento da tua vida. Essa visão de tudo que vê compra, tudo que vê compra, tudo que vê compra. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí quando você chega em casa você fala: disso eu não preciso, disso também eu não preciso. Eu só precisava só disso aqui. Aí o que aconteceu? Virou escravo da cadeia do querer. E eu profetizo que toda a cadeia do querer da tua vida cai por terra hoje. Você pertence a um Deus, e você não é escravo do dinheiro, você não é escravo das coisas, você não é escravo de objetos. Eu estou com esse celular, eu preciso de um outro, eu estou com esse carro, eu tenho que comprar um mais novo. Pertencimento não depende do que você tem, depende do que você entendeu que você é. Não estou dizendo que você não pode comprar um carro melhor, estou dizendo que você não pode ser escravo disso. Porque eu profetizo muitos carros novos com certeza, muitas casas novas com certeza, empresas abrindo com certeza. O que eu estou dizendo é que todo ciclo de derrota da tua vida, todo ciclo que te aprisionava, está quebrado hoje da tua vida. Tem muita gente que não sabe nada acerca da sua identidade e seu propósito. Quando Pedro começou a sua caminhada, ele não sabia exatamente o que Jesus estava fazendo. Você pode até começar buscando ramos, mas você vai terminar construindo um altar de testemunhos. O modelo antes era para construir o tabernáculo, para construir as tendas. Eles subiam no alto e traziam os 5 tipos de ramas. Mas agora a pedra é você. Só que você não é qualquer pedra, você é uma pedra viva. Eu profetizo, querido, que essa noite é a noite para você abrir mão da velha mentalidade, até da mentalidade religiosa. Quando Pedro, em Mateus 16, e eu encerro aqui, ele observa Jesus falando para ele, e falando: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala o que para ele? Então tu és fragmento da rocha. Só que Pedro agora, quando escreve a sua carta, a primeira e segunda carta de Pedro, olha o nível de mentalidade de Pedro. Parece outro homem, mas alguém que se deixou ser moldado pela palavra de Deus. Um cara que outrora fugiu, um cara que outrora negou o nome de Jesus, porque não tinha maturidade. Mas agora, quando está preso, e nos seus últimos dias de vida, com maturidade, já velho, escreve epístolas poderosas para a igreja. Por quê? Porque ele aceitou uma mudança de mentalidade. Porque agora ele entende que ele não é só um ramo, ele é uma pedra viva. Porque agora ele entende que ele não tem a mentalidade de pescador, agora ele tem uma mentalidade apostólica. Eu profetizo que o Senhor vai tirar toda a mentalidade medíocre da nossa vida e vai nos dar uma mentalidade apostólica. Eu profetizo que o Senhor vai tirar toda a mentalidade de incertezas, de inseguranças, de medo, de imaturidade, e vai nos colocar uma mentalidade apostólica de maturidade. E aquilo que antes você via como luta, como desespero, como guerra, você vai ver como oportunidades. Eu profetizo uma mudança de mentalidade na tua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai começar a enxergar as coisas da sua vida de forma mais ampla, mais dinâmica, e até a tua dor será transformada num grande ministério. E até aquilo que aparentemente deu errado
Deus vai usar isso para que você possa instruir pessoas que um dia vão passar pelas lutas que você já passou. Pessoas que foram abandonadas vão ajudar as pessoas a entrar num ambiente de pertencimento. Pessoas que de alguma forma passaram por reveses no casamento estão recebendo habilidades e habilitação para cuidar de casais. Pessoas que passaram pelo abandono dos pais vai ter a oportunidade, o poder e a autoridade para colocar sobre pessoas a unção da paternidade. Então, tudo de ruim que o diabo fez na tua vida, Deus está falando hoje: eu estou te dando habilitação para que quando alguém chegar diante de você com os mesmos problemas, você terá a habilidade, a habilitação, discernimento para conduzir pessoas, para que elas também recebam um nível de maturidade que elas não tinham, um nível de entendimento que elas não tinham, porque eu, o Senhor, estou à porta e bato, e quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele.